E aí, gente, para iniciar esse podcast aqui, o episódio de hoje vai ser, na verdade, é um review sobre um artigo que originalmente eu tinha achado em tcheco, mas também tem uma versão em francês, que é do famoso, né, e celebrado Nicolas Bourbaki. Então, para quem é da área de matemática, talvez se você não conhece esse nome, você talvez pense que é alguma pessoa, algo do tipo, mas uma pessoa não é uma pessoa, é um grupo, né? Então, antes de falar desse artigo, né, que é o principal deles, em questão de, que é chamado de Bourbaki Manifesto, né, de tanto importante, para o tema em geral sobre teoria dos sets que eles falavam, né, teoria dos sets que é um tema extremamente importante para os fundamentos da matemática. Então, o Nicolas Bourbaki, na verdade, é um pseudônimo de um grupo de matemáticos que foi originado na École Normale, ou École Normale Supérieure, que os principais integrantes inicialmente eram o Henri Cartan, Claude Chevalet, Jean Dessaltes, Jean Giordone e Andrew Weil. Outros membros conhecidos, por exemplo, é o Alexandre Grothendieck, da terceira geração, Michael Raymond, entre outros vários membros. Provavelmente a maioria da França tem pessoas falantes de tipicamente da Hungria, entre outros, né? Mas tem segunda, terceira e talvez quarta geração. E após um tempo os abandonavam também o grupo, principalmente depois dos 50 anos, porque era visto que quem tinha mais 50 anos era velho e talvez não ia aceitar as novidades que normalmente jovens apenas aceitariam, tipo uma piada interna, mas meio que quem passasse de 50 anos tinha que sair do grupo, né? Tanto que em 1956 até 58, os principais membros saíram, todos eles, no mesmo ano. E aí os membros menores, que não começaram o grupo, continuaram. Mas era um grupo de matemáticos que eles publicavam livros juntos, eles faziam seminários juntos, aprendiam juntos, era um grupo de estudo, né? Então, a primeira obra deles, em 1954, sendo que o grupo foi fundado em 1934, foi a Elements de Mathématiques, escrito em francês, obviamente a língua deles, embora tinha pessoas de outros países, talvez, que é sobre teoria dos sets, ou em francês teoria des ensembles, depois posteriormente sobre álgebra, topologia, funções algébricas, grupo de Lie, que eu tô lendo e tô gostando bastante, tem 150 páginas e é uma revisão bem legal, álgebra diferencial, enfim, e história da matemática. Então, e sempre sob o pseudônimo de Nicolas Bourbaki. Então, se você for ver esse livro, vai estar escrito lá, Nicolas Bourbaki. Aí uma pessoa desavisada pode pensar que é alguma pessoa, vai pensar, de repente tentar contactar ela, de repente vai perguntar alguma coisa, essa pessoa não existe, né? Então, uma das teses mais importantes que provavelmente foi escrita pelo Jean Giordone é em francês, né? Não tem versão em inglês aqui. The Architecture of Mathematics, ou em francês L'Architecture des Mathématiques, que é o que a gente vai falar hoje, né? É considerada o manifesto deles, né? O Bourbaki Manifesto, porque eles tinham uma visão bem forte sobre a teoria dos sets, né? Uma que, por exemplo, fez o Alexandre Grothendieck sair do grupo, né? Eles eram muito fortes nisso, né? Sobre a estrutura da matemática em si. E é isso que a gente vai discutir hoje, né? Segundo esse paper. Tem outro paper legal também, que é o Foundations of Mathematics for the Working Mathematician,
que provavelmente foi pelo André Weil, e a gente vai falar em outro vídeo. No geral, a gente vai focar nesse. Então, primeiro, background antes disso, né? E esse paper ele fala sobre teoria dos setes, mas também sobre escopo geral, sobre o que é, quais são os fundamentos da matemática, né? Com os fundamentos que a matemática deve ter a base em cima, né? Um cara importante para esse contexto, inicialmente, foi Peano, né? Que é conhecido como os axiomas de Peano. Como, por exemplo, 0 é um número, se A é um número, o sucessor de A também é um número. Como A mais B, por exemplo. 0 não é um sucessor de um número, dois números do quais sucessores são iguais a si mesmo, né? Então, a axioma da indução, se a gente tem um set, que é uma coleção de elementos, objetos matemáticos, né? Se um set S de números, então números inteiros, por exemplo, é uma caixinha que tem números inteiros, contém zero e também o sucessor de cada número em S, então todos esses números estão em S, né? Se a gente tem uma caixinha que a gente chama de set, que é um grupo de coisas, né? Um amontoado de coisas, e vamos supor que ela vai de zero até infinito. Então, esses números, estão dentro de S, no caso, eles são elementos contidos nessa caixinha chamada, por exemplo, números inteiros. Aí vamos supor que a gente pega uma caixinha, uma sala, chamada axiomas. Não, axiomas não, velho. Conjuntos de sets, né? Aí uma caixa tá os números inteiros, uma tá os números racionais, a outra tá números reais. Na prática, eles são partes de si mesmo, né? Eles não são tão separados quanto como eu tô falando aqui. É mais uma caixa grande com cada um contendo camadas, né? E cada camada tem as suas propriedades específicas, números racionais, irracionais, enfim. No geral, o objetivo do piano é dar definições que seriam gerais de como a matemática funciona, né? O David Hilbert, que foi um cara muito importante para a matemática em si, para axiomas da matemática, os fundamentos da matemática, e também posteriormente para a relatividade, de certa forma. Ele escreveu a Grundlagen, né? A Grundlagen der Geometrie, que foi uma obra que ele tenta descrever os axiomas da geometria. Então ele começa estabelecendo os 5 grupos de axiomas dele, né? Axiomas da incidência e da conexão, axiomas da ordem, axiomas da congruência, da continuidade e o axioma do paralelismo, né? Cada grupo de axiomas, eles tinham razões de existir, eles adivinham da geometria, e não é um paper muito grande, mas no geral é bem legal, assim. Por exemplo, no grupo 1 de axiomas, que é o da incidência da conexão, ele diz que para cada 2 pontos existe uma linha que passa por eles. Então, o ponto A e B, por exemplo, uma linha passa entre eles. Existe apenas uma linha estreita passando entre 2 pontos distintos, como A e B, e assim sucessivamente. Foi uma tentativa de criar fundamentos da matemática. E teve pessoas que não gostaram, né? Porque a questão e se eu não gostar dos seus axiomas, né? E se eu achar que os seus axiomas estão errados? Como que eu provo ou desprovo que o seu axioma está certo ou errado? Então esse era o problema e muitas pessoas como Frege, por exemplo, Poincaré, entre outros matemáticos, odiavam matemáticos que eram focados em lógica, né? Porque eles achavam que era um trabalho sem fruto e que nunca daria resultados, né? Inútil pseudo-matemática, né? Porém, até isso foi muito importante posteriormente para o desenvolvimento da computação. A gente pode falar sobre isso outra hora, né? Mas com certeza, hoje em dia você vai em qualquer faculdade de programação, de desenvolvimento de sistemas,
todo mundo vai ter que aprender um pouquinho de lógica, né? Proposicional. Porque é a base da computação em si. Outra coisa importante é a teoria das categorias, ou Category Theory, que define quais são os principais temas que, tipo, se você pegar essa matemática e quiser escrever de uma forma geral, você faz isso com a teoria das categorias, né? Como a categoria dos sets, categoria da topologia, categoria dos vetores, categoria das topologias diferenciais, né? As variedades diferenciais dos grupos de anéis, campos. Então você separa cada área da matemática e usa uma coisa chamada functor. O que é um functor? É um mapa entre categorias. Então você quer achar uma relação algébrica, por exemplo, não precisa ser necessariamente assim, entre, por exemplo, grupos abelianos, que nesses grupos A vezes B é igual a B vezes A. A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Em grupos não abelianos altera. E você quer categorizar isso relacionar com morfismos, por exemplo. Com monoides, por exemplo. Então, é um mapa entre categorias. Você quer relacionar grupos abelianos com topologia também. Então, isso meio que faz relações entre áreas da matemática, que antigamente as pessoas consideravam distintas e que não tinha nada a ver. No paper em si, eles começam dizendo de que tem várias áreas da matemática que parecem desconexas, né? Muitos matemáticos, vão falar no segundo parágrafo do começo, trabalham nas áreas da matemática como se estivesse num canto escuro, né? Trabalhando na teoria dos sets, por exemplo, em análise, e nunca conversa entre outros campos, né? Que talvez não seja algo bom, né? Uma coisa também que até von Neumann também dizia, perguntaram para von Neumann se ele acha que era possível saber sobre todas as áreas da matemática, né? Topologia, diferencial, euclidiana, teoria dos números, alguém poderia estudar tudo e saber tudo sobre um pouco de tudo, né? Aí o von Neumann disse que não, que já foi o tempo, né? Antigamente sim, mas já foi o tempo que alguém poderia estudar todas as áreas da matemática e ser bom em todas elas, né? Aí eles vão falar no artigo, né? Que eu Poincaré o Hilbert, que talvez seja uma exceção, talvez tenha exceções mesmo, mas Poincaré principalmente que ele focou em várias áreas, né? Topologia, por exemplo, sua análise de citos, que é uma área importante nesse contexto. Física, Hilbert também, geometria, fundamentos da matemática, na física. Então, aplicação para várias áreas. Mas tem essa questão de que tem matemáticos que talvez até vejam pessoas que não são da hora dele como se fossem inferiores, assim, de certa forma. Então, se você tem um cara que estuda a teoria dos sets, esse é o foco da área de pesquisa dele. E vamos supor que você seja de topologia, né? Não topologia não, que é muito relacionado. Vamos supor que seja de teoria dos números, né? Talvez um cara que estuda a teoria dos sets não saiba muito sobre teoria dos números. Ele sabe o básico, né? Que aprendeu na faculdade, de repente lendo artigos, mas ele não é especialista, né? O Harishanda, por exemplo, que é uma matemática importante para a teoria da representação, que representa vetores, né? Grupos de vetores como grupos. Não, ao contrário, grupos como se fossem vetores, né? Super importante para a física, para representar como esses sistemas funcionam. Grupos de Lorentz, por exemplo, grupos de Poincaré que definem como o espaço-tempo funciona. É importante a teoria da representação. Alexandre pesquisou muito nisso, mas ele mesmo vai confessar, e a biografia dele vai falar sobre isso, né? Que ele era um cara que ele não manjava muito das outras áreas. Ele mesmo falava. Tipo, obviamente ele manjava de várias áreas. Ele focava principalmente em física, né? O advisor dele era o Dirac, Paul Dirac. Aquele Paul Dirac mesmo, era o advisor dele.
e que guiou ele para estudar a teoria da representação. Depois ele foi para matemática, mas começou também a fazer pesquisa no Instituto for Advanced Study em Princeton e tal, que o Einstein também fez pesquisa lá. Tem até um vídeo que mostra o Einstein, o Dirac, o Harishchandra e outro cara que eu esqueci o nome, no instituto, na frente do instituto, né? Dá pra procurar no YouTube até. Mas no geral, ele mesmo confessava, né? Ele sabe de algumas áreas, mas não tem áreas que ele não conhece. E isso é comum. E vamos falar sobre isso, né? Então, as pessoas podem dizer que algumas áreas são separadas uma das outras, quando isso na verdade não é verdade, né? Então, o foco deles é estabelecer que existe sim a possibilidade de estabelecer um formalismo matemático para explicar, no geral, como a matemática funciona, né? Os fundamentos da matemática. Citando eles aqui, abre aspas, esse conhecimento superficial não pode ser explicado como uma unidade, né, de várias teorias matemáticas, assim como impossível unir a física com biologia com uma ciência só, por causa de experimentos e métodos. Então, obviamente a gente sabe que existe biofísica, mas um físico é diferente de um biólogo. Alguém estuda biologia somente, né? São áreas distintas, embora relacionadas também. Antigamente todas as áreas relacionadas, não quero chamar de filosofia, mas com o tempo teve uma necessidade de separar para pessoas se tornarem especialistas nessas áreas. Mas, por exemplo, o Hilbert, não na Grundlagen, mas num paper dele dos 23 problemas da matemática que ele fez em 1900, no final, deixar na descrição, ele diz sobre relação, sobre matemática, com várias áreas, para física, biologia, eu diria assim, pessoalmente, para economia, por exemplo. O Hilbert tinha uma visão de que, até porque ele também tinha, e foi muito importante para a relatividade também posteriormente, que matemática, a separação da matemática de outros meios é uma mentira, na verdade. Então, biologia, todo mundo aprende matemática na biologia, embora alguns não usem. Biologia é essencial para você entender a cinética de sistemas metabólicos, né? Então, para você estudar o corpo humano, é química pura. Sistemas químicos têm uma física atrelada a eles, uma matemática. Você tem que estudar para entender como os sistemas funcionam, né? Abre aspas de novo, eles vão dizer, né? Precisamente, sets axiomáticos, né, são o foco fundamental. Ou a compreensibilidade da estrutura da matemática não pode ser adquirida pelo formalismo sozinha, né? Eles continuam. Se alguém, um observador superficial, vê apenas duas ou poucas teorias que são completamente diferentes umas das outras, de forma externa, né? Onde a ativação de um matemático gênio, né, faz uma descoberta completamente inesperada, né? Uma dessas teorias pode provar outra. O método axiomático nos ensina a olhar para uma causa comum, uma causa mais profunda da descoberta, né? Então, no geral, o foco deles, eles vão depois dar exemplos com a teoria dos grupos, por exemplo, com o conceito de estruturas, da relação que a matemática tem com a metamatemática, né? Que é o que explica como os fundamentos delas funcionam, como são as estruturas fundamentais que definem ela, né? Até por isso que o nome do paper é Arquitetura da Matemática. Então, no geral, esse é o foco, né? Eles não poderiam sempre dizer, essa estrutura captura a formulação abstrata de metamatemática, né? E o conceito ao redor dela, limites, conexões ao nosso redor, que lidam com ideias de espaço, né? A formulação de axiomas de estruturas topológicas requer um maior nível de abstração que no passado, né? Então, você vê topologia não euclidiana, geometria não euclidiana, é algo totalmente diferente, algo que ninguém nunca pensou que existiria. É muito mais abstrato. Teoria dos grupos também.
Teoria dos sets também é, de certa forma, bem abstrato. Metamatemática é uma abstração ainda maior. E a matemática moderna ela é bem abstrata. Tem até um nome pra isso, né? Que é Abstract Theory. Teoria das abstrações, que eu criei pra tradução. Então, que vem muito de Noether, por exemplo, Poincaré. O grupo de Poincaré, por exemplo, é uma abstração de funções integrais invariantes, né? De equações diferenciais invariantes na física, né? Que levaram a crer que tudo na física tem um equilíbrio, tudo se conserva, né? O teorema de Noether, no primeiro e no segundo. Então, é uma questão que foi provada rigorosamente, mas tem uma questão abstrata também. Então, Noether era a rainha da matemática abstrata, do começo dela, pelo menos. Então, eles vão dizer que o matemático não funciona como uma máquina e que o raciocínio matemático, nisso, a atenção é importante. Eu creio que sim, porque você vê teoremas, por exemplo, que você vai ler um livro de matemática inteiro sobre um tema. Você vai ver tantos teoremas que são, de certa forma, principalmente com a questão do método de indução, né? De você provar teoremas por contradições. É uma questão linguística também. É uma questão abstrata. É uma abstração que você tem que ter uma intuição. Então eles tentam dizer que a matemática, para você fazer matemática, você precisa de intuição também. Pra topologia, teoria dos grupos, matemática. A abstração é essencial. Esse é o foco do paper deles, né? Eu queria terminar. Nosso tempo é curto nesse caso, mas eu vou continuar falando sobre ele em outro dia. Eu tava vendo um podcast do Lex Friedman, que era o Leonard Susskind que tava falando, né? Um podcast com o Leonard Susskind, que é um cara muito importante pra física, principalmente pra teoria dos buracos negros, e recentemente algumas teses que eu fiz um episódio também no nosso podcast. Uma tese dele sobre a relação de buracos negros e computação, né? Que é recente dele. No geral, ele é focado nisso, né? A teoria das cordas também, mas mais buraco negro. Muitas teses nesse tema. Ele é professor de Stanford. E, na verdade, eu aprendi física primariamente com ele, né? No curso da Stanford de física geral. Que eles têm lá no serviço deles, online, né? E todas as aulas era ele, né? Então eu tô acostumado a ficar ouvindo ele por muito tempo, né? E ele falava nesse podcast que o Lex perguntou, né? Como que você vem com ideias nessa área, né? E ele fala que muito é primeiro a intuição, né? Primeiro você pensa num problema de uma forma como ele poderia ser resolvido, depois você adiciona a parte matemática, né? Você não começa vendo já tudo bonitinho, você pensa, depois você põe no papel, vai organizando as ideias, de repente vai conversando com outras pessoas dessa área, ver se essa ideia é boa, ver se tá com rigor, as ideias, até pessoas de outras áreas. É assim que se faz matemática, né? Não é uma coisa dura e engolir, né? Você tem que ter um pensamento por trás e você tem que ter primeiro os fundamentos, né? Entender as áreas que você necessita para resolver esse problema, né? Você precisa aprender topologia, de repente, a física, talvez, matemática aplicada, enfim, várias áreas, equações diferenciais, teoria dos grupos, teoria da representação, enfim. Mas, no geral, o foco desse paper, que é o manifesto deles, é qualquer arquitetura da matemática, né? Talvez o foco seja que teoria dos sets é arquitetura da matemática, né? Que metamatemática é tão importante quanto todas as áreas da matemática, né? Que intuição não é falta de formalismo nem de rigor. Pelo contrário, só mostra que a matemática tem um tom linguístico nela,
com relação à forma que fazemos teoremas e que os explicamos, né? Mas era isso. Vou deixar na descrição tudo. Até o próximo episódio.